Olá pessoal, isso é uma dica sobre a lei de drogas, que você vai poder usar isso no seu dia a dia como criminalista, que pouca gente comenta sobre isso. A gente falou em outros vídeos sobre a inversão da ordem das ouvidas das testemunhas, da colheita das provas e da instrução. Nesse caso, a lei de drogas, como ela é uma lei específica, ela é uma lei especial, então tende o quê? Tende a seguir uma lei específica. A lei geral prevê uma coisa, a lei específica prevê outra. Na lei de drogas, especificamente, o interrogatório do réu é o primeiro ato do processo. Então, as provas posteriores são ouvidas dos policiais, ouvidas testemunha de acusação, testemunha de defesa, perito, tudo mais. Isso não dá toda a plenitude, não dá toda a ampla defesa e contraditório ao seu cliente. E que o seu interrogatório, além de ser um meio de prova, é um meio de defesa também. Então, o Código de Processo Penal ele prevê uma maior garantia, porque o interrogatório do réu é feito no último ato do processo. Então, ao invés da lei de drogas. Então, você, na audiência de instrução e julgamento para o crime de drogas, antes de qualquer coisa, você vai ligar para a vara. Ligar para a vara, falar com o serventuário, olha, como é que se dá as audiências de instrução aí? O juiz costuma ouvir o réu no início das audiências, seguindo a lei de drogas, ou ele escuta ou faz o interrogatório do réu ao final, de acordo com o Código de Processo Penal. Assim seguindo o que está previsto no artigo 400 do Código de Processo Penal. Você tem que procurar saber isso antes de atuar, e antes de entrar em campo, como a gente fala. Saber quem é o seu adversário. Né? Não que o juiz seja o adversário, mas o juiz está ali para julgar. E é o caso do seu cliente que está em jogo. Então você, como advogado, e sabendo tem que montar uma estratégia de audiência, em relação à audiência, você tem que pensar, meu cliente sendo ouvido inicialmente é melhor ou pior? No meu caso, eu penso da forma que meu cliente sendo ouvido primeiro é ruim. Até porque ele pode ter coisas, elementos a falar sobre os policiais, sobre alguma testemunha. E ele sendo ouvido no fim, a gente vai ter a conclusão, vai ter toda a análise do processo da instrução para ao final ele se posicionar, que é até um direito dele. Se por acaso, juiz, você, ao iniciar a audiência, você levanta a mão pela ordem, pede pela ordem, excelência, eu queria que meu cliente fosse ouvido de acordo com o Código de Processo Penal, como assim está prescrito no artigo 400 lá, todo o rito, que meu cliente vai ser ouvido por último. Se por acaso o juiz negar, dizendo que a lei de drogas é uma lei específica, então afasta-se a uma lei geral em detrimento dessa lei específica, você, tudo bem, você pede para conversar resolvendo com o seu cliente, diz ao cliente a estratégia que você quer adotar, dizendo o seguinte, olha, se você permanecer em silêncio, é um direito seu, constitucional seu, ficar em silêncio, você fica em silêncio, ao final das ouvidas, vou requerer ao juiz pela ordem e requerir você, seu interrogatório, falando que você tem coisas a mencionar, esclarecer, até porque você foi mencionado pelos policiais, pelas testemunhas, e o interrogatório é um meio de defesa seu e um meio de prova também, e o juiz ali está para buscar o quê? A verdade real, que muitas vezes não se chega, que é o tópico, mas sim a verdade processual, que foi produzido. E com certeza, a acusação não tem porquê impugnar qualquer requerimento nesse sentido, até porque todos estão buscando a verdade real. Então, a verdade dos fatos, como se der, realmente se deram. Então, o rito na lei do tóxico é um, e no Código de Processo Penal é outro, totalmente diferente. Então, você pode adotar essa estratégia, manter que seu cliente fique em silêncio, meu cliente, no caso específico que eu tive, permaneceu em silêncio, só falou sobre a qualificação dele, que tem que falar sobre a qualificação dele, onde ele mora, onde reside, o nome, pai, mãe, essas questões. Depois de permanecer em silêncio todas as perguntas que foram feitas, que na realidade não se pode reiterar as perguntas, permanecer em silêncio em relação a todas as perguntas. Foi ouvido a testemunha de acusação, os policiais, os condutores, outras testemunhas no processo. Foram ouvidos também as testemunhas de defesa. E no final, eu fiz esse requerimento e o juiz não teve muita abertura e acolheu esse requerimento, até porque é para o processo. Meu cliente tinha ouvido todos os atos do processo, eu ouvi, para poder se posicionar. E você ainda tem o direito a ter uma conversa reservada com o seu cliente. Então eu conversei no início com o meu cliente e no final, antes de falar, antes do interrogatório dele. Então eu especifiquei isso. Então isso é uma estratégia que você pode ser adotada para o advogado criminalista no seu dia a dia. Isso é muito importante. Mas isso o livro não diz a você, isso as pessoas não dizem a você. Você está vendo aqui comigo. Então, assim, é uma dica muito, muito importante para você, que você vai usar no seu dia a dia como criminalista. É uma estratégia que pode ser utilizada, que poucos utilizam. Normalmente, hoje, os juízes que atuam que pegam o processo na área de drogas, efetivamente, eles estão adotando
o Código de Processo Penal, mas nem todos eles, os mais antigos, ainda adotam a lei de tóxico. Se acontecer isso, você usa essa estratégia. Agora, se você não se sentir confiante, seguro de adotar isso, como é que você faz? Você conversa com o seu cliente, coloca as duas situações. E se você não for adotar essa estratégia, você orienta o seu cliente a ele realmente a exercer todo o munus dele, toda a defesa, o interrogatório em si, se ele vai confessar, se ele não vai, se ele vai negar o fato. Você vai pedir uma desclassificação de crime de tráfico para o crime de posse de droga para uso. Qual é a estratégia que você vai usar de fato, se vai negar o fato, né, negar a autoria sobre aquela droga, se é dele ou não. Se você vai trabalhar por uma questão de um tráfico privilegiado em relação a ele. Então você tem que pensar todas as possibilidades e o depoimento pode concluir isso. Então é importante que você veja, releia os depoimentos policiais, até porque é muito comum que os depoimentos policiais seja uma cópia de fato, porque normalmente na delegacia não se ouve todos os policiais que fizeram a prisão. Se ouve um, pega a história de um, e muitas vezes é aquele copiou colou, né? Pega ali o escrivão, copia aqui, ou o próprio delegado, e só faz reassinar aquele depoimento que prestou. E às vezes nem lembra o que aconteceu naquela operação. E isso é importante, até porque se a prova da acusatória está fragilizada, aquilo ali fragiliza a acusação, favorece a defesa. Então você tem que ver todas as linhas de defesa, defensivas que você vai usar com relação ao seu cliente. Se o plano A não funcionou, vai para o plano B, C, D. Mas por isso que é importante você não antecipar muito, até na defesa prévia, ou antiga defesa prévia, resposta à acusação, né? Você não antecipar muito sua tese de defesa, sua linha de defesa. Para que na instrução, depois de produzir todas as provas, você possa estar subsidiado para poder fazer as alegações finais, né? Então, que podem ser orais ou não. Então, até para isso, você tem que estar ciente e ver como é que aquela vara funciona em relação a isso. Então, essa é a minha dica, essa estratégia que eu adotei no caso específico, que eu adoto em todos os outros casos. Eu prefiro que meu cliente seja ouvido por último, que eu possa ter conhecimento de todas as provas produzidas, para que ele possa vir a falar, até mesmo para mudar alguma coisa no seu depoimento, no seu interrogatório, até porque é o direito dele, é o único momento que ele tem de fato de se defender, é o direito da autodefesa do seu cliente. Então é importante ele tá com todas as provas já produzidas. Então, pessoal, me acompanha, vai me seguindo aí no Instagram, no YouTube também. Estamos o tempo todo trazendo conteúdos bem informativos e legais para vocês, tá bom? Um abraço e até a próxima.